Ah, já retomou a gravação? Ótimo, Gustavo. Só dar uns instantinhos aí para o pessoal voltar mesmo. Ai, ai, ai. Se algum filme me decepcionou, além de Top Gun recentemente, eu estou meio sem tempo, né, para filmes. E no cinema eu fiquei muito tempo sem ir. Até por conta da pandemia, eu evitava. Se final da aula vai ter alípio, não entendi, Alan. O que decepcionou foi o Flamengo ter perdido ontem. Ai, meu Deus do céu. É, né? É da vida. É da Não, vida. professor, ele não perdeu. Isso que é decepcionante. Empatou, né? Na verdade. Enfim. Eu já não sofro por time já tem muito tempo. Não, aliás, nunca fui de sofrer por time. Nunca fui. Ah, o Alípio Martins. Tem gente. Professor, tá ouvindo as músicas aqui que o senhor recomendou, o senhor tem um bom gosto, hein? Alípio Ah, Martins, não, peraí, eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui. uma. Festa do. Tá, Bota tá, Festa dos Cornos. Festa dos Cornos é muito legal, não sei de muito. uma que eu acabei de ouvir aqui é quem for corno, levante o braço. Essa aí eu gostei demais. Pois é. Muito Ai, boa. meu Deus do céu. Mas assim, não, piadas à parte, não, gente. O Alípio Martins, claro que eu não considero um grande artista, é uma piada. Mas eu sempre gostei muito da música brega, certo? E há um livro do Paulo Roberto Araújo sobre a música brega durante o regime militar. É excelente. Um dos melhores, eu acho que é o melhor livro de música, sobre música brega que eu já ouvi na minha vida. Tá? E o... é interessante que anteontem não, no domingo, eu tirei o domingo à noite para ouvir o Altemar Dutra, certo? Vou até colocar aqui. Foi um grande nome do bolero no Brasil. Só que o bolero no Brasil nunca pegou. Então, o Altemar Dutra era um cara meio fora de época. Ele era um cara meio deslocado. Tanto é que ele passou por dificuldades financeiras, aí ele teve a ideia de começar a cantar em espanhol. Foi aí que ele voltou a ganhar dinheiro. Mas, enfim. Tá, vamos prosseguir. Gente, vejam só. Nós falamos aqui, temos uma geral nos ramos de direito público e direito privado. Eu quero agora voltar para os critérios de distinção. Porque com isto que eu lhes passei, fica um pouco mais fácil explicar os critérios distintivos em geral. Vejam só, a distinção, tá? Desculpe, cadê minha água?
Bem, a distinção, gente, ela é atacada. O primeiro ataque é da chamada teoria monista, ou, como eu gosto de chamar também, dupla teoria monista. Por quê? Dupla. Porque a teoria monista ataca dois dualismos. Ela ataca o dualismo direito público versus direito privado e o dualismo direito interno versus direito externo ou internacional. Então, qual seria a origem do ataque à primeira dicotomia? Em essência, seria o seguinte, olha, tudo é direito público. Por quê? Na moderna visão, o direito provém do Estado ou é homologado pelo Estado. Os senhores viram, quando nós falamos de institutos, instituições jurídicas fundamentais na aula passada, que o Estado é o último elo de uma longa linha de sucessão, envolvendo outros agrupamentos sociais. Clã, família, tribo, certo? Pois bem, o Estado, notadamente o Estado moderno, seria a fonte do direito por excelência. Dentro desse raciocínio, todo o direito a rigor seria público. Não haveria de se falar na distinção entre direito público e direito privado. Todo ele seria público. A segunda dicotomia, o segundo dualismo atacado, é direito interno e direito externo. Bom, por que essa dicotomia é atacada? Ela é atacada em duas vertentes. Aqueles que dizem que o direito externo tem a primazia e que o direito interno repousa seu fundamento de validade na ordem internacional. Então não haveria uma divisão, e sim um todo, onde o direito interno seria uma espécie de continuidade ou precisaria ou careceria do direito externo como seu fundamento de validade. Tá abstrato? Não tem problema. A gente explica. Vamos pegar uma situação bastante delicada. O governo do Talibã do Afeganistão. O governo do Talibã no Afeganistão, ele foi, durante muitos anos, não foi reconhecido no âmbito internacional. Consequentemente, as normas internas do Talibã, o direito interno do Talibã, também não era reconhecido como legítimo. Então, se o Talibã impunha burca às mulheres, isso não era reconhecido como algo legítimo. As normas internas do direito do Talibã no Afeganistão eram ilegítimas porque, perante a ordem internacional, o próprio governo do Talibã era ilegítimo. O próprio governo do Talibã era ilegítimo. Ah, professor, mas essa ilegitimidade não era por conta de normas que oprimiam as mulheres? Não. A Arábia Saudita tem normas muito semelhantes ao Talibã. Certo? Muito semelhantes. Ok? Só que a Arábia Saudita é reconhecida como o governo da Arábia Saudita, né, a dinastia de Saud, do Ibn Saud, que unifica a Arábia Saudita entre 1902 e 1932, é reconhecida como um governo legítimo pela ordem internacional.
Consequentemente, ser reconhecido pela ordem internacional torna as normas internas legítimas. Olhem só. No romance, vamos lá. Imaginemos o seguinte, tá? Pensemos num morro. Pensemos no Rio de Janeiro, com suas quadrilhas de traficantes. Concordam comigo que existe uma lei do tráfico nos morros? Quem for pego roubando, uma vez é avisado. Se for pego uma segunda vez, morre. Isso é um exemplo, tá? Muito bem. Quem dedurar para a polícia, morre também, e assim vai. Existem Eduardo, aguenta aí um pouquinho. Existem as leis do tráfico, certo? Eu pergunto, essas leis do tráfico são reconhecidas como direito interno legítimo? Não, não são. Mas vejam só, vamos supor que as organizações criminosas se fortaleçam de tal maneira que elas consigam expulsar as forças de segurança pública. Elas consigam, o exército seja mandado contra elas consigam vencer o exército. E proclamem o Rio de Janeiro como uma cidade independente, a cidade do tráfico, independente. O Brasil tenta recuperar o Rio de Janeiro, mas não consegue. O exército brasileiro é derrotado pelos traficantes, que tem, inclusive, artilharia antiaérea. Tá? Se aproxima um helicóptero das Forças Armadas, é derrubado pelos traficantes. Os traficantes montam um governo paralelo ali. Isso pode parecer absurdo, senhores? Os piratas no Caribe, certo? No século XVIII, fizeram das 17 para 18, fizeram das ilhas de Tortuga e Porto Royal praticamente estados independentes. Tá? Praticamente estados independentes. Certo? Criaram uma espécie de república dos piratas. Ok? E tinham as suas leis próprias ali. A pirataria, inclusive, tinha as suas normas. Depois, esses piratas acabaram sendo derrotados. A Inglaterra passou a caçar os piratas um por um. Mas há episódios, como, por exemplo, no século XVIII, o Irã, a Pérsia, né? Irã acabou sendo o nome que retrocedeu, mas Pérsia era um nome tão bonito. Se bem que Pérsia, Irã, na verdade, é que é mais ligado, né, ao nome original. Persa é de origem grega. Mas, enfim. A Pérsia teve um governante chamado Nadir Shah. Ele começou a vida como bandoleiro. Ele tinha uma espécie de bando de criminosos. O poder dele foi crescendo, 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 até que ele se tornou o senhor do Irã. Tá? O personagem Conan, o Bárbaro, é inspirado um pouco nessa figura. Conan começa a vida como uma espécie de bandoleiro, tem um exército mercenário, que um dia se torna senhor de um país. Ora, vamos supor que esse país não seja reconhecido inicialmente. As potências ao redor tentam derrubar aquele governo, não conseguem. Em uma hora, a famosa expressão, né, venceu pelo cansaço. O Eduardo aqui falando do Antônio Conselheiro, sim. Venceu pelo cansaço. Aquele governo, mesmo sendo de bandidos criminosos, ele é reconhecido pela ordem internacional. Quando isso acontece, as suas leis internas, mesmo que sejam leis cruéis, passam também a ter uma legitimidade. Daí Kelsen dizer que o direito interno e o direito externo ou internacional não são coisas separadas.
estão ligados porque o direito interno fundamenta a sua validade no direito internacional, na ordem internacional. Tudo bem? Vocês entenderam? Por exemplo, então tá. Eduardo, o que você ia perguntar? Eduardo? É o senhor. Hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Oh, Tudo bem, perdão. É que tem uma parte que o professor de Moody's fala da eficácia do direito, tanto pela ausência de sanção, não, vamos porque falar nisso agora. Segura a pergunta, falando nisso agora. Bom, gente, a outra corrente que nega essa distinção, ela já segue o caminho inverso. Ela diz, olha, o que existe a rigor é o bom e velho direito interno. Esse tal de direito internacional, ele não existe. Ora, o direito interno, você tem o Estado ali no comando, aplicando sanções, prendendo, multando, etc. E o direito externo, o direito internacional? Quem é que comanda a coisa? Tá? Não existe esse alguém. Não existe esse alguém. Certo? A própria ONU. A ONU, na verdade, envolve a deliberação de um Conselho de Segurança e de outros integrantes. Muitos dirão, portanto, que o direito internacional não é sequer direito, porque ele não tem algo que, no direito interno atual, é considerado essencial. Uma autoridade soberana. Existe autoridade soberana no âmbito territorial nacional. Não existe uma autoridade soberana global. Não existe, certo? A menos que, em filmes de ficção científica temos isso, né? Em que planetas, existem federações estelares, em Guerra nas Estrelas, não, Jornada nas Estrelas tem, né? A Federação Interestelar, que é uma federação de planetas, tá? O Império, né, de Guerra nas Estrelas era uma república e se tornou um império. Isso, era uma república e se tornou um império, André, isso mesmo. Ali tinha um comando. Certo? Ora, de fato, o direito internacional, ele realmente não tem uma estrutura tão semelhante ao direito interno. As punições, muitas vezes, elas ocorrem ao estilo, certo, da vingança primitiva. Ah, você me atacou, eu vou agora atacar você. Você jogou bomba em mim, eu vou agora jogar bomba em você. Ora, o que é isto senão o direito da vingança primitiva? O próprio ofendido aplicava a sanção, aplicava a punição ao seu ofensor. Certo? Então, o que muitos dizem é que o direito internacional é sim um direito, mas um direito com características que antigamente os indivíduos possuíam, características de autonomia, ou que chamamos de autotutela. Autotutela. Certo? Eu vou lá fazer valer os meus direitos. Tá? Mas, enfim, de qualquer maneira, esta seria a crítica daqueles que dizem que não haveria essa dicotomia, porque o que realmente vale é o direito interno e não o direito internacional. Bom, essas, senhores, são as teorias monistas. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Existem, senhores, as teorias
trialistas. Ou seja, olha, o correto seria termos uma divisão em 3 ramos. Um direito público, um direito privado e um terceiro ramo que vai ter vários nomes. Alguns vão falar direito misto, outros vão dizer direito social, outros vão dizer direitos difusos e coletivos. O que exatamente vai preencher isso? Bom, também não há um consenso. O fato é que entende-se que tratam-se de normas, ramos do direito, que acabam tendo elementos de direito privado, mas também uma certa importância coletiva. O direito do trabalho e o direito agrário são enquadrados por alguns como sendo direito misto ou direito social. Direito difuso e coletivo, os 2 exemplos clássicos, são o direito ambiental e o direito do consumidor. Né? O primeiro que trata das relações de meio ambiente, que diz respeito tanto à coletividade, como também questões ligadas a bem-estar individual, o direito do consumidor. Aos direitos do consumidor enquanto indivíduo. Você compra uma TV, a TV veio com um problema. É seu direito individual de consumidor que está sendo lesado. Por outro lado, suponham que um determinado modelo de carro dá um problema gravíssimo naquele modelo, um problema no freio. É preciso fazer um recall. 10 mil carros vão ter que fazer um recall. Já estamos diante de uma situação coletiva. Meus queridos, nos dias de hoje, expressões como direito misto e direito social não são utilizadas, tá bem? Não são, certo? O que se usa mais é o direitos difusos e coletivos, tá bem? Direitos difusos e coletivos. E que, repito, os ramos principais mais conhecidos são esses 2, tá? O direito do consumidor e o direito ambiental. Certo? Bom, então, vamos aqui. Sim, gente, muitos falam também que o direito das ONGs, certo? Também chamado de direito do terceiro setor, tá? ONGs. Não seria nem público nem privado. Teria voltado justamente para esse terceiro setor, né? Que são as organizações não governamentais. Elas não são governamentais, não seriam públicas. Mas, por outro lado, elas não estão lá para atender a interesses privados. Elas são, na verdade, organizações privadas que prestam serviços, atendem interesses públicos. Pois não, Ana Paula? Professor, é porque o de Moulles, ele fala sobre o direito misto, e aí ele até faz uma certa crítica falando que consideram um direito misto porque não investigam a fundo aquela norma para saber se ela é pública ou se ela é privada, e que se for feito isso, você vai saber e não vai precisar usar o nome de direito misto ali. Então, isso não confere. Realmente vai ter normas que vão englobar os 2 ao mesmo tempo. Não, veja só, Ana Paula. Não é que eu esteja dizendo que não confere. Vejam só. Lembrando aquilo que eu falei, tá bem? A distinção direito público e direito privado, que é a distinção dicotômica ou dualista, ela vai sofrer diversas críticas. Dentre as críticas, aqueles que defendem, dentre os críticos, aqueles que defendem teorias trialistas, ou seja, certo, que deveria ser haver uma terceira categoria, tá bem? Todavia, há aqueles que dirão não tem nada de terceira categoria não. Essas 2, direito público e direito privado, elas já estão, certo? Elas já estão
já seriam suficientes para enquadrarmos ou numa situação ou outra. Aí o de Mures até usa, né, o exemplo. Quando, porém, alguém se parece com homem, com lobo, a solução não é chamada de lobisomem. Devemos pesquisar o fenômeno e chegar a uma conclusão objetiva. Bom, eu entendo o argumento do professor de Mures, mas vamos aqui dar uma de advogado do diabo. E se realmente existiu um lobisomem? Certo? E se realmente existiu? Ora, a gente sabe que tem certas categorias. Tá, piadas à parte, lobisomem não existe. Mas a gente sabe que há certas categorias na biologia que não se enquadram precisamente na divisão de famílias. Certo? Como regra, mamíferos não voam. Mas temos uma exceção. O morcego. Tá? Voar é uma prerrogativa das aves, mas o morcego é um mamífero que voa. O ornitorrinco, muito obrigado, um excelente exemplo. É mamífero e põe ovos. E aí, como fica? Certo? Alguns entendem que essas espécimes seriam espécimes ainda primordiais que não chegaram a passar por uma transição, né, completa. Meu Deus, tem um nome para espécimes que ainda tem uma forte característica pré-histórica, tem um nome para isso. Enfim, certo? Categorias, gente, elas podem resolver 90%, 80% das situações, mas é normal, sempre haverá algum resíduo que escapa à classificação humana. O mundo é mais complexo do que as nossas palavras. Tá? O mundo é mais complexo do que as nossas palavras. Pois não, Andrei? Então, segundo então, como o senhor falou, então tem algumas pessoas que não defendem a questão do direito difuso, né? Difuso, que é o mais usual. Então, nesse caso, esse direito das ONGs realmente é uma coisa à parte. Como é que eles classificariam nesse quesito, então? Olha, a ONG ela é uma associação, em regra. Associação é pessoa jurídica de direito privado, como regra. Certo? Mas, gente, vejam só, do ponto de vista do direito brasileiro, tá, vamos aqui, se você perguntar, professor, ok, tem teoria para tudo que é lado, mas se chegar na prova de concurso, o que eu falo? Defenda, sim, que existe a categoria dos direitos difusos e coletivos. Defenda. Porque isto, certo, é aceito por grande parte dos doutrinadores brasileiros, tá? Principalmente na área de direito do consumidor e de direito ambiental. Tudo bem? Ok? Bom, nós vamos agora falar, gente, das teorias trialistas, tá certo? Ou, perdão, das teorias dualistas, tá bem? E essas teorias dualistas, pois não, Asaf? Professor, qual é a diferença prática de você considerar um ramo do direito em alguma dessas três categorias? Pois não? Opa, muito ótima pergunta. A diferença prática é que essas categorias elas vão ter características distintas. Eu ia deixar para falar isso mais no final, Asaf, mas eu vou aproveitar a sua pergunta e vou adiantar essa parte. Vou falar isso já agora. Vejam só. O direito público, gente, ele tem, por características, dentre outras, uma intransigência, digamos assim, da norma. As normas do direito público, em regra, são normas cogentes, ou normas, certo? Não passíveis de flexibilização, não passíveis de alteração, não passíveis de negociação. Normas cogentes ou normas de ordem pública. Já no direito privado, em regra, as normas são dispositivas. Elas permitem alterações, elas permitem negociações.
certo? Bom, o que significa? Tá? Quando você tem, no casamento, o regime de bens, regime de bens pode ser comunhão parcial, comunhão universal, separação total. Tem também outros dois, mas esses três são os mais comuns. Qual você vai casar? Você escolhe. Você e seu companheiro ou seu companheiro. Vocês vão escolher. Ou seja, o direito privado, as normas prevêem uma possibilidade de escolha. Já o direito público, em regra, as normas apontam uma única saída para a situação. Não há que se falar em negociação. No direito privado, você pode abrir mão de certas coisas. Você tem uma propriedade. Você quer vender, você vende. Um carro, você quer vender, você vende. No direito público, não. Certas normas, elas são inegociáveis, elas não admitem transação, não admitem negociação. Vejam só, suponha que eu digo que eu desejo me matar, e eu falo, Paulo, eu não tenho coragem de me matar sozinho. Eu vou te dar uma arma e você puxa o gatilho, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Bom, o Paulo, então, faz isso por mim. Eu acabo morrendo, lógico. O Paulo vai ser preso. Não vai adiantar eu deixar uma carta dizendo, seu juiz, não mande o Paulo para a cadeia. Eu quis abrir mão da minha vida e pedir para ele me ajudar. Não, gente. Direito penal, homicídio é crime. Não cabe uma negociação disso. Certo? A norma tem que ser seguida. Auxílio a suicídio é crime. E nesse caso não é nem auxílio, já entra como homicídio mesmo. Certo? O auxílio seria, Paulo, eu não tenho, eu quero me matar e eu não tenho arma, me empresta a sua arma para me matar, aí é auxílio. Se ele puxar o gatilho, já é homicídio mesmo. Não há que se falar em negociação. Notem que essa distinção variou muito conforme o tempo. Antigamente, a pessoa poderia se vender como escrava. Certo? A pessoa era livre e ela se vendia como escrava. Isso acontecia, tá bem? No Brasil colônia, você teve situações assim. Certo? No Brasil colônia, você teve situações assim. Ou então a pessoa podia ser reduzida à escravidão por dívida. Ora, significa que o princípio da liberdade, outrora um princípio de direito público, numa época foi tratado como algo de direito privado. Dívida, obrigação, direito civil, né? Você não pagou? Você vira escravo. Escravidão por dívida foi muito comum. Ou então, não, você quer se vender como escravo? Mas tudo bem, você se vende. Certo? Então, a distinção é justamente porque o tratamento de um ramo do direito público é um. O tratamento de um ramo do direito privado é outro. Tá certo, então? Bom, inclusive, o professor de Mullis, né, ele até fala, direito privado se caracteriza pela igualdade, ao menos formal, pela primazia da liberdade individual, liberdade de escolha, e pela flexibilidade, tá certo? Pela flexibilidade. Bom, tudo bem então? Vamos prosseguir. Gente, a respeito das teorias dualistas, agora nós podemos analisá-las melhor
depois que já fizemos um apanhado geral dos ramos do direito. Agora sim podemos analisar melhor. Tá bem? Gente, as teorias dualistas dividem-se em 1. Teorias dualistas substancialistas. A substância da coisa. A primeira eu já mencionei, que é a teoria dos interesses em jogo. O direito público, aquele que trata dos interesses do Estado. Direito privado, que trata dos interesses dos particulares. Certo? Mas aí, nós temos um problema. Vamos voltar aqui à divisão que nós fizemos, direito público e direito privado. Gente, no caso do direito penal, que é considerado direito privado, muitos podem pensar, mas espera aí, eu, indivíduo Daniel, sou roubado, levaram minha moto. É do meu interesse que o criminoso seja encontrado, é do meu interesse privado. Por que isso é enquadrado como direito público? Resposta. Porque apesar, a despeito do seu interesse privado, certo? A segurança é muito mais uma questão coletiva do que individual. É por isso, senhores, que a teoria dos interesses em jogo ela foi reformulada no sentido de não mais dizer interesse público é do Estado, interesse privado é do particular, direito privado é do particular, não. Mas para dizer o seguinte, que o direito público envolve preponderantemente os assuntos do Estado e da coletividade. Enquanto que o direito privado envolve preponderantemente os interesses do particular. Ou seja, mesmo um ramo do direito privado, ele pode ser de interesse público, mas prevalece ali, predomina o interesse privado. E mesmo um ramo do direito público pode ser de interesse privado, mas predomina ali um elemento de natureza pública, tá? De natureza pública. A Constituição protege o direito de propriedade. Ok, direito de propriedade, mas não é direito privado? Sim, mas previsto na norma constitucional, ali está sob uma proteção de direito público, ainda que a propriedade seja de interesse privado, certo? Mas a proteção constitucional da propriedade é de interesse público. Já a proteção civil é privada. Por isso que eu disse que as categorias elas não são estanques, tá bem? Há uma outra teoria que seria a teoria do fim, ou teoria teleológica. O direito teria o Estado como fim, e os indivíduos ocupam um lugar secundário. Já no direito privado seria o contrário. As normas jurídicas têm por fim o indivíduo, e o Estado figura apenas como meio. Certo? Gente, por que esse critério ele não pegou? Tá? Ele tem realmente pontos falhos, certo? Vejam só. O Estado, imaginem que um órgão público resolva alugar um imóvel para montar uma repartição, um posto de saúde, pronto. Tá? Um posto de saúde, de vacinação. Alugaram um imóvel. Certo? O que está sendo feito ali é um serviço público. O direito à saúde pública é o direito da Seguridade Social, que ele é público. Tá? A coletividade ali está sendo beneficiada, há um interesse público. Mas, gente, o contrato que o Estado fecha, o contrato de locação com o dono do prédio, é considerado um contrato de direito civil, um contrato de direito privado. Então, mesmo quando o Estado está buscando seus interesses, ou os interesses da coletividade,
Por vezes, o Estado pode entrar em relação de direito privado. O Estado, portanto, vejam que interessante, mesmo o Estado nem sempre se envolverá em relações de direito público. Nesse caso, uma locação é um contrato regido pelas normativas, certo, do direito locatício. O prédio da faculdade é assim, alugado, exato. Esse contrato de aluguel é considerado um contrato de direito privado, meus queridos. Tá bem? E justamente é um contrato de direito privado, porque, dentre outras coisas, não, a gente vai falar, não vou adiantar. Aí você tem teorias dualistas formalistas. Pois não? Professor, então só para me entender melhor, em relação a isso que o senhor acabou de explicar, mesmo que uma relação ela seja, ali, vamos dizer, no âmbito do direito público, mas ela pode utilizar normas do direito privado, é isso? Essa relação que eu falei, ela é uma relação de direito privado, envolvendo o Estado. O Estado pode praticar atos de direito privado. Mas no caso, se fosse uma relação assim pública, poderia utilizar normas do direito privado? Eventualmente, sim, mediante normas supletivas, digamos assim. Em certas situações, nós vamos dar ainda a ideia de lacuna, o direito pode não ter uma previsão para aquela situação de direito público. Então, pode ser que você seja obrigado a socorrer com o direito privado. Tá? Ah, sim, entendi. Obrigada. Em seguida, a gente entra nas teorias dualistas formalistas. A primeira delas é a teoria do titular da ação. Ou seja, ação judicial. Se é o Estado que entra com a ação, seria direito público. Se for o particular que entra com a ação, seria direito privado. Gente, essa teoria também não pegou, tá certo? Por quê? Vamos voltar ao direito penal. Existem os crimes de ação penal privada, o crime de injúria, certo? Crime de injúria. Tá bem? Ou o crime de difamação, também. O crime de difamação, certo? A injúria é o insulto. A difamação é a atribuição de fato desabonador, tá bem? Só para vocês irem, eu já processei e já fui processado por isso, ok? É divertido. Certo? Não, brincadeira, não é agradável não, mas depois que termina é agradável. Principalmente quando você ganha os dois processos. Enfim. O que acontece, gente? É direito penal, é direito público, certo? Porém, em certos crimes, a vítima é que deve mover a ação. O particular é que deve mover a ação. O particular é o titular da ação do processo penal, certo? Mas é direito público. Por isso que essa teoria também é criticada. Nem sempre o Estado, entrando com ação judicial, ele estará defendendo o direito público. Nem sempre o particular, entrando com ação judicial, estará defendendo o direito privado. Certo? Por vezes, o Estado pode entrar com ação defendendo o direito privado. E o particular pode entrar com ação defendendo o direito público. Certo? Pergunta, não há casos que o Ministério Público entra com ação contra um particular? Não confundam. Não confundam. Titular da ação refere-se a quem está entrando com a ação, não quem está sendo processado. Tá? O direito penal como um todo é direito público, mas as pessoas que são processadas são particulares. Eu não estou falando de quem está sendo processado, eu estou falando de quem está processando. Certo? Prosseguindo, você tem a teoria das normas distributivas e adaptativas, que é uma teoria do corpo 9. Por essa regra, seria o seguinte:
Os bens passíveis de serem distribuídos, certo? São considerados bens de direito público. E os bens que não cabem distribuição, que é necessário uma adaptação, os bens passíveis de distribuição estariam regidos pelo direito privado. Já o direito público regeria os bens não passíveis de distribuição, cujo uso precisa ser adaptado. Um exemplo clássico, certo? Um rio, você não pode distribuir o uso do rio. Olha, você usa essa parte do rio, você usa aquela, você usa outra parte. Por isso que direito das águas é direito público, tá? Por outro lado, e o próprio rio é considerado um bem público. Por outro lado, o direito de propriedade individual prevê distribuição. Esta é a minha casa. Essa aqui é a fronteira do terreno. A partir daqui é o seu terreno, é a sua casa. Minha parte foi distribuída para mim. Esse muro para cá. A sua parte é do muro para lá. Foi distribuída para você. Isso, portanto, está regulado por direito privado. Já coisas como os rios, o ar, o oxigênio, não há uma divisão. Olha, eu vou distribuir para você tanto de oxigênio para você usar por dia. Não. Então, o que você faz? Você cria normas adaptativas para isso, certo? Normas adaptativas. Essas normas seriam normas de direito público. Bom, ela é uma teoria bastante útil, mas para situações que envolvam patrimônio. Fora disso, ela apresenta incoerências. Tá? Por exemplo, o direito penal, a sanção é de caráter distributivo. A cada criminoso é distribuída a sua pena. Mas o direito penal não é direito privado, ele é direito público. Então, essa teoria do Korkunov, tá bem? Ela tem esse ponto fraco aí. Até tem uma situação que é uma teoria que pode ser considerada defensável, mas aí não caberia entrar nisso agora. Bom, quando nós chegamos, certo, na teoria da relação jurídica, que eu já falei para vocês que funciona assim. O direito privado envolveria relações de coordenação. E o direito público, ao menos no âmbito interno, envolveria relações de subordinação. Isso aqui tem que ser melhor explicado, até porque se você deixar apenas dessa maneira, a explicação fica muito simplista. Mas vamos lá. Relação de coordenação significa um mínimo de igualdade, ao menos uma igualdade formal. No direito privado, quem é superior? Locador ou locatário? No contrato de locação? Não tem sentido falar nisso. Estão em patamares iguais. No contrato de compra e venda, quem é superior? Vendedor ou comprador? Não tem cabimento falar nisso. Estão em patamares iguais. No casamento, quem é superior? Cônjuge varão ou cônjuge virago? São expressões de direito. Cônjuge varão é o sexo masculino. Cônjuge virago, sexo feminino. Não tem sentido falar nisso. Ambos estão em plano de igualdade perante a lei. Certo? Mas aí alguém pode retrucar. Mas, professor, o direito do trabalho é direito privado e o empregado não está no patamar do empregador. Geralmente o empregador é alguém que está num patamar socioeconômico acima do empregado. Bom, primeiro ponto, gente. Diferenças materiais sempre podem acontecer. Um homem rico pode se casar com uma mulher pobre. Certo? Um milionário pode comprar o terreninho pertencente a uma pessoa simples. O locador, o seu barriga, pode ser um cara rico. E ele aluga imóveis para pessoas simples, como a bruxa do 71.
a dona Clotilde, certo? Portanto, diferenças, sejam socioeconômicas ou de outros tipos, sempre ocorrerão, ou de personalidade. Um casal, perante a lei, ambos são iguais, mas nós sabemos que em muitas famílias há alguém do casal que, digamos assim, põe mais moral. Vocês, que ainda são bastante jovens e, portanto, precisam eventualmente de autorização dos pais para alguma coisa, vocês sabem muito bem quem na casa de vocês vai ser mais fácil de dobrar e quem vai ser mais difícil, certo? Vocês sabem muito bem, na relação entre os pais de vocês, aqueles que moram com pai e mãe, vocês sabem muito bem aquele ou aquela que possui a personalidade mais forte, que costuma se impor mais, certo? Eu estou querendo passar esse fim de semana fora porque me convidaram para um sítio, certo? A mãe vai ser fácil de convencer, o pai é que vai me dar trabalho, ou então o inverso. Não, com o pai eu sei, eu consigo. A mãe é que vai ser difícil falar com ela. Então essas diferenças sempre vão ocorrer. Mas, do ponto de vista formal, as partes são consideradas iguais. E, se possível, o direito faz uma tentativa de igualá-las. É por isso que o direito do trabalho dá uma maior proteção ao trabalhador. Porque na concepção social liberal, na divisão entre direito público e direito privado, existem certos ramos do direito que vão precisar de uma proteção maior. Ok? Certos ramos do direito em que uma das partes vai precisar ser mais protegida, ser tratada com mais carinho. Certo? Bom, dentro do pensamento liberal clássico, a ideia é que o Estado não se preocupe com essas distinções. No pensamento liberal clássico, o que interessa é a igualdade formal. Se as pessoas estão em desigualdade material, isso no pensamento liberal clássico, isso é a natureza das coisas. Olha, as pessoas não são iguais, certo? Nunca são. Ok? Você não é igual ao Neymar, lamento. Neymar joga bola muito melhor que você, ele é milionário, você não. É da vida, se acostume com isso. Tá? Dentro do pensamento social liberal, aí não, você já tem uma tentativa de proteger certos grupos considerados vulneráveis. Certo? Bom, gente, isso, repito, é a relação de coordenação. Característica do direito privado. Já o direito público, ele é pautado por uma relação de subordinação. Ou seja, nas relações de direito público, o Estado é superior. Então, o direito tributário, não há que se falar de igualdade entre Estado e contribuinte, receita e contribuinte, não. O fisco, né, ou a fazenda, que são os nomes, o fisco é o nome que nós damos ao Estado tributante. O fisco é considerado superior ao contribuinte. A administração pública é considerada superior ao súdito. Supremacia do interesse público sobre o privado. Muito obrigado, Tayane. O prefeito quer construir uma nova rua. A nova rua vai passar por cima da sua casa. Chega lá a prefeitura e diz: sua casa vale tanto? Está aqui o dinheiro, arrume as malas. Rua! Mas não tem mais nem meio mais. Eu moro aqui, o meu interesse, o seu interesse privado não pode prevalecer sobre o interesse público. A rua é do interesse da coletividade. Pega o dinheiro e cai fora, vai comprar outra casa. A gente vai demolir a sua casa, vai passar um trator aqui em cima. Tá bem? Ou seja, no direito público, não há que se falar em igualdade. O Estado deixa muito claro quem manda.
Subordinação. Na subordinação existe um subordinante, alguém que está por cima, existe um subordinado, alguém que está por baixo. Só que, certo, se o direito público ele se amplia demais, nós temos diante de um problema. Entramos aí nas correntes estatistas, tá? Ou estatalistas, enfim, que prevêem uma intervenção do direito público cada vez maior, cada vez mais forte, até você chegar ao ponto dos regimes totalitários. Nos regimes totalitários, certo? O direito privado tem pouca importância. O direito público ele avança de tal maneira que se imiscui nas situações mais comezinhas da vida íntima das pessoas, certo? A famosa expressão, né, no filme Doutor Zhivago, quando o coronel Pasha Stroitnikov encontra o Yuri Zhivago. Yuri Zhivago é denunciado porque escreve poesia. O Stroitnikov começa a ler e começa a criticar. E o Zhivago responde, mas são só poesias, falando de coisas simples, da vida pessoal, falando de saudade, de amor, de solidão, coisas que toda pessoa sente. E Stroitnikov dá a sua resposta implacável. A vida pessoal acabou na Rússia. São os novos tempos. Certo? Esse trecho não está no romance O Doutor Zhivago, ok? Mas há essa questão da supressão, né, do indivíduo. Na parte final, perto do final do Zhivago, tem o Yuri Zhivago, ele vai se envolver com a Lara, né, Larissa, né, que o apelido dela é Lara. Só que o Zhivago ele é casado. Então, Larissa, na verdade, será amante dele. Sendo que Larissa, uma época, foi noiva do Stroitnikov. Tá? E Larissa, em dado momento, desaparece da história. Não há como ter certeza. O livro sugere que ela foi morta num campo de concentração na época de Stalin. E aí tem um trecho que é um trecho do Boris Pasternak, que eu considero um dos trechos mais impressionantes da literatura, sobre a subordinação do Estado esmagando o indivíduo. De Lara nunca mais se soube. Era um número, era mais um número numa lista qualquer que foi perdida. Era mais um número numa lista qualquer que foi perdida. Ou seja, aniquilou-se até a memória da existência dela. Certo? E aí, Zhivago, o Doutor Zhivago é o romance, tá bem? E Boris Pasternak é o autor Nobel de Literatura em 1960. Certo? Então, pois bem, o direito público, quando se amplia grandemente, ele subordina toda a sociedade. E daí o surgimento dos regimes totalitários. Certo? Gente, como eu estava dizendo, de todos esses critérios, 2 permanecem como os critérios razoavelmente bons para serem empregados em conjunto e apontar o que é direito público e o que é direito privado. O da preponderância dos interesses em jogo, tá? O critério substancialista da preponderância dos interesses em jogo, e o critério formalista da natureza da relação jurídica, que pode ser por coordenação ou subordinação, coordenação de direito privado, subordinação de direito público. E ainda uma outra coisa, gente. No caso do direito público,
No caso do direito público, isso, a morte de um virou a morte, é uma morte, a morte de vários é uma estatística. No caso do direito público, a subordinação é característica do direito público interno. O direito público externo tem por característica a coordenação. O Brasil, no âmbito interno, ele é a autoridade soberana máxima. O Estado brasileiro é a autoridade soberana máxima que subordina os demais integrantes. No âmbito externo, o Estado brasileiro está em patamar de igualdade com as outras nações. Aí você pode perguntar, mas Daniel, como assim patamar de igualdade? Estados Unidos são mais poderosos. Rússia é mais poderosa. Tá lá na Ucrânia, né, passando vergonha, mas ainda mais poderosa. A China é mais poderosa. Muito bem, é verdade. Mas, ao menos do ponto de vista formal, existe uma igualdade entre as nações. Então, no direito público externo, a característica não é a subordinação, é a coordenação. E no direito público interno, aí sim a característica é a subordinação. Ai, 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 ai. Teríamos possibilidade de morte da democracia mediante a subordinação? Sim, a subordinação em excesso, sim. Há um exemplo que eu dou, mas eu precisaria estar em sala de aula. Eu escolho 2 dos rapazes mais fortes da turma, certo? Boto um de cada lado. Aí eu peço a alguma das meninas, certo? De preferência alguma que seja baixinha, com todo respeito às baixinhas, certo? Que venha e fique entre os dois. Eu falo, olha, é o seguinte, vocês dois vão brigar. E você aí no meio vai apartar a briga. Estica um braço para um lado, estica um braço para o outro, e aí você aparta a briga dos dois, certo? E aí a gente faz ali uma simulação. Bom, evidente que não há condições desta moça apartar essa briga. Para que você aparte a briga de 2 pessoas fortes, você precisa ser mais forte do que elas. Toda vez que nós criamos uma autoridade para apartar um conflito entre 2 pessoas, nós temos que entender que essa autoridade criada necessariamente é mais forte do que essas 2 pessoas. Tá? Necessariamente é mais forte. Então, por vezes, se o Estado quiser resolver todos os conflitos, ele vai ter que criar uma força extraordinária, sobre-humana, e que, sim, poderá vir a matar a democracia. Certo? Fazendo aqui uma analogia, é mais ou menos um pouco como situação de crianças discutindo. A princípio, o ideal é que os pais deixem as crianças resolverem seus conflitos. Claro que se de repente uma pega uma pedra e taca na cabeça da outra, não, você não vai dizer não. Se vira, resolva seus conflitos. Não, não. Aí você intervém, mas em situações extremas. Bom, deixa eu ver aqui. O essencial, gente, foi colocado, certo? Agora, uma observação, tá bem? Aqui, quando vocês estudarem isso, leiam, por favor, as descrições, tá certo? Dos ramos do direito, tá bem? Leiam, por favor. Esses ramos do direito, eles serão perguntados, tá? Então, façam aqui uma leitura disso, certo? Nós fizemos aqui apenas um apanhado dos ramos do direito, mas quando eu questioná-los, eu vou questioná-los na prova de uma maneira um pouco mais ampla,
certo? De uma maneira um pouco mais ampla. Mas fiquem tranquilos que eu também vou colocar alternativas erradas que serão bem óbvias, certo? Bom, queridos, deixa eu ver se eu esqueci algo mais. Então, é isso, tá? Meus amores, ficou alguma dúvida? Ficou muito tranquilo, professor. Então tá, se não ficou, podemos dar aqui. Professor, Oi, pois não, Asaf. eu queria um rápido esclarecimento sobre essa Sim, parte de sim. subordinação e coordenação em relação ao direito processual, que fica meio confuso na minha cabeça isso. Pois não. Veja só, ele é direito público, tá bem? Por quê? Ainda que as partes possam estar em alguma posição de igualdade, mas quem administra a justiça é o juiz, que representa o Estado. E o Estado, ele está na posição subordinante, tá certo? O Estado está na posição subordinante, tá bem? Esse é o motivo. Tudo bem? Entenderam isso? Sim, obrigado. Pois não, Eduardo? Pois não, Um Eduardo? exemplo mais esclarecedor, se for possível, de Ó, direito subordinado privado. qual coisa, escreve aí a pergunta, Eduardo. Quem tiver mais alguma pergunta, se quiser escrever. Se ninguém mais tiver dúvida, nós encerramos a aula, tá bem? Eu deixando aqui. Oi, Lucas. Com licença, professor, quando vai ser a próxima aula presencial mesmo? Só para deixar aqui registrado? Sim, diga. Deixar registrado o quê? Não entendi. Não, quando vai ser a próxima aula presencial? No sábado, sem ser esse outro. Ah, tá. Vai rolar o filme, Só- professor, no decorrer da semana? Obrigado, professor. O que, Paulo? O filme vai rolar no decorrer da semana, você pretendia fazer? Pois é, na próxima quinta não vai dar, porque eu pego o ônibus 7 da noite. Próxima quinta vocês estão livres de mim, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Eu me despeço com vocês, deixando aqui o link da grande obra de Alípio Martins. Festa do Futuro. Tá aqui. Acabei de postar o link. Meu Deus do céu. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Vou Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite, professor. Nada, boa noite. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Eu tenho uma questão que me Diga, minha perguntaram a respeito do grupo dessa semana que vai fazer a transcrição. A apresentação deles será gravada ou será feita presencialmente? Eu vou pedir. Veja, nós não sabemos ainda a situação do data show, tá? Eu vou pedir que gravem e mandem para mim, tá certo? Aí, lá na sala a gente testa o data show direitinho, tá bem? Gravem e mandem para mim, tá certo? Tá ok, professor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E nesse sábado, prova normal, 10 horas. Está bem, professor. Obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Em relação aos grupos de transcrição, que é assim, né? Você já vai, na próxima aula, dar aula presencial. E tem alguns grupos, por exemplo, o meu, que é o último, não teria mais aula para transcrever, digamos assim. Como que ficaria essa questão? Fique tranquilo, quando se aproximar a gente resolve. Sim, tá, tudo bem. Olha, não se desespere, muita coisa pode acontecer.
pode morrer gente, aí tem que entrar gente no lugar. Tranquilo. Tá bom, professor, obrigado. De nada, tchau.